enfim. Bom, antes de fazer as minhas perguntas, gostaria de dar os parabéns à senhora deputada Carla Madeira, porque afinal reconheceu que a freguesia da Misericórdia precisava e precisa de uma recolha de lixo diária, porque quando o PPM veio aqui recentemente apresentar e sugerir que isso se efetivasse, votou contra e disse que não era necessário. Portanto, fico muito contente em saber que mudou de ideias. Primeiro, a primeira pergunta que nós tínhamos para o Sr. Presidente era sobre o Museu das Descobertas, ou dos Descobrimentos. Há algumas semanas, o Sr. Presidente da Câmara recusou-se a falar sobre o Museu dos Descobrimentos à imprensa, alegando, e passo a citar, nasceu uma polémica que se desenvolveu e eu não a vou alimentar. Convém voltar um pouco atrás para compreender como é que nasceu então esta polémica. No programa eleitoral desta administração, intitulado Afirmar Lisboa como Cidade Global, o Museu das Descobertas era apresentado como, e passo a citar, uma estrutura polinucleada na cidade que inclua alguns espaços, museus já existentes e outros a criar de novo, e que promova a reflexão sobre aquele período histórico nas suas múltiplas abordagens de natureza económica, científica, cultural, nos seus aspectos mais e menos positivos, incluindo um núcleo dedicado à temática da escravatura. Fim de citação. Aparentemente, e segundo a imprensa, a brilhante museóloga e nossa colega, a doutora Simoneta Luz Afonso, terá sido convidada para coordenar este museu, mas terá recusado. Desde então, não foi encomendado nenhum estudo, nem se sabe qual será a localização deste museu. As perguntas, então, são muito simples. Em que estado se encontra este projeto? Se já foi escolhido um local para a sua implementação? E qual é a equipa que irá liderar o mesmo? Não podemos avançar com uma ideia, projeto, e depois fugirmos dele, não assumindo as nossas responsabilidades. E o PPM defende que Lisboa precisa de um Museu dos Descobrimentos e da expansão portuguesa. Segundo tema. Segunda questão. Como é público, o Tribunal Central Administrativo do Sul aceitou uma providência cautelar interposta por uma associação de moradores e comerciantes de Alfama que contesta o projeto de arquitetura e o local escolhido para o Museu Judaico de Lisboa. O Tribunal suspendeu, assim, as decisões tomadas pela Câmara Municipal que viabilizaram a construção do Museu no Largo de São Miguel. Este processo tem sido marcado por muita contestação, primeiro da Associação de Património e População de Alfama, a APA, depois do Fórum Cidadania Lisboa e, por fim, da própria Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que no ano passado veio defender a escolha de outro local do bairro para a instalação do museu. Perante estas críticas, foi mesmo criada uma comissão de acompanhamento, cujo objetivo foi de tentar conciliar as críticas da população ao projeto arquitetónico e os compromissos já assumidos para a criação do museu. Perante esta realidade, gostaríamos de saber como se encontra esta polémica, isto é, se a Câmara vai contestar a decisão do Tribunal e dos moradores ou se, de alguma forma, o Executivo pondera estudar a hipótese de mudar o local para a implementação do museu. Bom, Sr. Presidente da Mesa, eu já vi que as pessoas não estão muito interessadas em continuarmos esta discussão, talvez, provavelmente, porque há um jogo do Mundial e, como tal, eu tinha... não tem problema, Sr. Vereador, posso continuar com as minhas perguntas? Muito obrigada. Terceira questão. Na deliberação de 22 de dezembro de 2010, que autoriza a construção do vulgarmente apelidado Mono do Rato, o Sr. Vereador Manuel Salgado afirma no ponto 10 desta proposta que foram encetadas conversações com a comunidade judaica e o promotor do projeto com vista a assegurar a presença da sinagoga na frente urbana na rua Alexandre Colano. Para tanto, foi acordado que a Aldiniz Limitada adquiriria o edifício com o número 61 e 61A da rua Alexandre Colano, reservando os 2 pisos ao nível do solo para acesso à sinagoga e os pisos superiores para a instalação do jardim de infância que hoje ocupa o edifício número 63 e 63A. A fachada do novo edifício será objeto de um tratamento gráfico que representa a sinagoga no espaço público. Ora, no ponto 11,
Diz que a solução de integração urbanística e do projeto arquitetónico alcançada é melhorada significativamente, visto que assegura a presença da sinagoga no espaço público e a correta inserção do edifício na envolvente edificada, em particular, por força do alinhamento das cércias da Rua Alexandre Herculano. Ora, a nossa pergunta é: existe algum documento escrito que comprove este acordo com a comunidade israelita de Lisboa? Este alegado acordo providencia todas as questões de segurança inerentes à construção deste edificado junto à Sinagoga de Lisboa, em particular com as projetadas aberturas para o pátio do edifício religioso e os andares subterrâneos para parqueamento confinados com a sinagoga? Quarta pergunta: em que estado estão as obras do elevador que vai ligar o Campo das Cebolas à sede de Lisboa? Este projeto já deveria ter sido concluído no verão de 2017, a obra parou e nunca mais se soube nada sobre o assunto. Gostaríamos de saber o que é que a Câmara Municipal de Lisboa tem a dizer sobre o assunto. Quinta pergunta: qual o número de famílias... Esta é diretamente à senhora vereadora Paula Marques. Qual o número de famílias a viver ilegalmente em casas municipais em Lisboa e quantas das suas habitações estão ocupadas de forma abusiva? A nossa sexta pergunta é para o Sr. Vereador Ricardo Robles. Sr. Vereador, em que posição está o nosso projeto de remodelar contentores para habitação temporária aprovado na Assembleia por maioria? Vimos que teve a oportunidade de acompanhar o Sr. Presidente da República aqui há uns meses para visitar alguns sem-abrigo no período mais frio do inverno, mas sobre o projeto concretamente não sabemos mais nada. O que é que está a ser feito em relação à situação dos sem-abrigo? E depois destas questões, queria aproveitar a oportunidade, infelizmente o Sr. Presidente da Câmara já não está presente, mas queria dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara na sua nova atividade, a sua via pop-rock, iniciada recentemente no Rock em Rio, e que claramente é uma influência da sua mais nova amiga, Madonna Luisa Ciccone. Cá entre nós, quem o atacou relativamente aos lugares de estacionamento, aliás, lugares esses que ele disponibilizou por um precinho camarada, não percebeu que ela está, no fundo, interessada em conduzir a sua futura e brilhante carreira de líder de um grupo pop-rock e que, segundo consta, já tem nome: Medina, The Wild Boys and the Lucky Girls. E o PPM deseja-lhe boa sorte neste novo projeto. Obrigada.